A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Começando pela história da família. Seus pais vieram em 1928 para o Brasil. Meu pai veio um pouquinho antes, porque meus pais são judeus poloneses e moravam no interior da Polônia, uma vida muito difícil. E quando, nesse período, ficou realmente impossível habitar nessa região, meu pai, que tinha uma irmã que morava aqui em Curitiba, resolveu arriscar e vir para cá para ver se melhorava a vida. E veio para cá em 27, trabalhou um tempo sozinho como vendedor, a pé, vendendo tecidos, gravatas, daquele jeito que o judeu naquele tempo começava aqui. Era a única opção dele, que era um professor, mas não dominava a língua. Ele era professor lá no interior, mas era professor de polonês e de hebraico e de Yiddish. E aqui não tinha como fazer, ele não conhecia nada da língua portuguesa, então veio para cá com a compreensão dos fornecedores aqui. Até ele me contava uma história, que ele chegava, tinha uma empresa aqui, o Capital das Modas, que eram sírios, libaneses, e ele se apresentou e disse: eu não tenho nada, mas eu preciso ganhar para comer, quero trabalhar. E eles davam mercadoria só em confiança, e ele saía a vender e de noite vinha pagar, e assim ele fez o necessário para trazer minha mãe, um ano depois, que tinha já uma menina, que é a Beila, que foi médica aqui, diretora da saúde, diretora do IP, e a Beila veio junto com minha mãe no porão de um navio, daquelas condições, para começarem aqui a se encontrar em 1928 e formar a família. E eu nasci em 30 em Curitiba. E seu pai, logo depois, conseguiu o próprio botequim dele? Aí depois meu pai, já em 35... na 7 de setembro, esquina da Frespole, abri um botequinzinho de vender fruta, verdura, e é assim que começou minha infância, fazendo pelada na rua ali na 7 de setembro, todo mundo, e sempre com uma preocupação enorme dos meus pais. Pobres como eram, mas como na Europa, quem não tinha formação profissional e principalmente universitária, era um pária da sociedade, não tinha nenhuma chance, principalmente se for judeu, porque tinha uma história de números primos, que era uma quantidade permitido para que ele pudesse estudar. Então, meu pai fizeram tudo, e minha irmã se formou em medicina e eu me formei em engenharia. Eu me formei em 1952. Uma curiosidade, o ex-deputado Erondi Silvério auxiliava seu pai nas vendas, cuidava da charrete. Eu valorizo muito o Erondi. O Erondi é uma figura muito especial. Nesta dificuldade, essas coisas, meu pai, 5 anos depois, ganhou mais um dinheirinho e comprou uma charrete, para não precisar vender as mercadorias dele a pé. E o Erondi era o menino que cuidava do cavalo, levava para o potreiro, encilhava. E esta figura simples, o Erondi, órfão, com essa dificuldade, chegou a ser um grande vereador, várias vezes deputado e um empresário em Curitiba. Então, são essas pessoas que têm um valor enorme e começaram lá de baixo, com a maior dificuldade. As noções de comércio, o senhor ganhou cedo, então, nesse trabalho junto com o pai, ajudando a botequim? Não, meu pai mudou em 1936, 37, para uma outra loja na Marechal Floriano, chamada Casa Luiz, que foi famosa, aí todo mundo conhecia ela, era uma loja já melhor, e em frente comprou uma loja de imóveis. E o carregador da loja de imóveis, com 13 anos, era eu. Eu que cuidava da loja e carregava, e tinha horário para estudar e um horário para trabalhar. Quando eu não estava estudando, estava trabalhando. E daí frequentava o ginásio, o Colégio Estadual do Paraná, que era em frente, onde é hoje a Secretaria de Cultura. Onde é hoje a Secretaria de Cultura, é o Colégio Estadual. E eu fiz o Colégio Estadual lá.
O senhor trabalhava, mas seu pai fazia questão do estudo que o senhor tivesse uma formação superior. Nem podia imaginar, porque os meus pais, acho que quando eu nasci já programaram, esse vai ser engenheiro, ou esse vai ser médico, assim era na minha casa. Do curso de engenharia, o que é que o senhor conta desse período, 48, quando o senhor ingressou na engenharia na Universidade do Paraná? Foi um curso realmente muito importante para mim, porque eu tive uns colegas maravilhosos. Eu sou da engenharia, meus colegas são Carlos Risbiter, Afonso Camargo, Osíris Ten Guimarães, Jucundino Furtado. Então, esse grupo de pessoas toda participava do meu curso de engenharia. E nós fizemos, naquele tempo, os 5 anos era uma dedicação total. E me formei em 52 com esse grupo de pessoas. Como topógrafo da prefeitura, né? Em 1950 foi seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho na área oficial pública. foi na área pública. Eu entrei como topógrafo da prefeitura. Tem uma cena, uma história muito bonita do relacionamento. Eu tinha uma pessoa, que é o Ion, que me orientava, que dizia assim, puxa treino aqui, bata o piquete aqui. Quando eu fui prefeito, o Ion foi meu motorista. Então você vê como essa vida permite esse relacionamento das pessoas. E desde 50 eu estava na prefeitura, em 52 eu me formei e fiquei como engenheiro na prefeitura de Curitiba. E logo em seguida fui junto com o Demário era o diretor, e eu fui chefe de urbanismo da prefeitura. E pude me dedicar a todos os planos de desenvolvimento da cidade. Então eu trabalhei desde esse tempo até 1960 no atendimento da cidade de Curitiba. Uma época da estruturação urbana da cidade. O plano Agaches, então, o primeiro plano de zoneamento fomos nós que fizemos. Então eu vivi intensamente a prefeitura de Curitiba. Foi um período maravilhoso, em que a cidade era pequena, a gente conhecia todas as ruas, sem exceção. Os primeiros projetos de rua foi desse tempo. E em 61, quando o Ney Braga, em 55, quando o Ney Braga foi candidato, foi prefeito, aí o Ney Braga me levou para a direção de urbanismo. E em 61, quando o Ney Braga se transformou em governador, eu fui para a direção geral do ODER. Então, em 1961, eu saí da prefeitura e fui ser diretor do ODER do Paraná. Falando ainda da prefeitura, o primeiro plano de urbanismo na cidade, o senhor estava presente acompanhando então na chefia desta área? O plano de urbanismo da cidade foi feito muitos anos antes, em 1948, mais ou menos, pelo Agache. E este plano é que foi desenvolvido e que tentou normatizar esta guerra normal que existe entre indústria, comércio e residência, e que nós fizemos os primeiros planos de zoneamento para regular tudo isso. Em 60, o senhor participou do comando da campanha de Ney Braga. Como é que foi essa campanha para levar Ney Braga ao governo do Estado? A importância de ter usado também o nome de Jânio Quadros, ter associado os dois nomes? Essa foi uma campanha que ninguém acreditava que o Ney chegasse lá. Você sabe que o Souza Naves era o candidato do PTB. E o Souza Naves tinha vindo do Banco do Brasil e tinha um prestígio enorme. Só que alguns meses, um mês e meio antes da eleição, o Souza Naves morreu. E o PTB teve que trazer um outro candidato, e nisto o Ney Braga fazia uma campanha de casa em casa, de rua em rua. Nós fazíamos realmente uma campanha de porta em porta, falando, contando quem era o Ney. E um homem que foi chefe de polícia, o que é uma coisa difícil, para depois, logo em seguida, se candidatar a prefeito, ganhou a eleição. A campanha era muito diferente, era mais pessoal naquela época em Curitiba, né? Não, toda pessoal, toda direta, né? Toda direta. E a campanha de governador, nós montamos uma estrutura grande e muita gente ajudou, porque o Ney Braga, naquele tempo, representava uma reação ao Lupion que tinha saído. E com isso o Ney Braga se elegeu e nomeou vários colegas meus para várias funções. Até a turma de 52 ocupou 7 postos no governo do Ney Braga. Afonso foi para a energia, eu fui para o DR, o Jucundino foi para a educação, o Osíris foi também trabalhar no outro departamento, alguém foi para o Porto de Paranaguá, e toda essa equipe acompanhou o Ney Braga a vida inteira. E este governo de Ney Braga foi realmente
o marco da mudança do Paraná. Nós só não pode esquecer que no Paraná existia uma guerra surda entre o norte querendo se separar da capital porque estava ligada a São Paulo, não tinha energia, não tinha estrada, não existia a estrada de Apucarana, Ponta Grossa, e o oeste, Foz do Iguaçu, querendo formar também uma separação e um estado independente, porque não tinha nenhuma ligação com Foz do Iguaçu. Aí o Ney Braga pegou esses jovens que nós éramos, até eu conto uma história, porque eu tinha uma firma ótima, eu e o Afonso, tínhamos uma empresa de urbanismo, fizemos Los Angeles, fizemos Jardim Social, e quando o Ney Braga nos convidou, disse que precisávamos salvar o Paraná, nós fechamos a empresa e fomos para a função pública. E a minha missão era fazer a ligação Curitiba-Ponta Grossa, Apucarana-Londrina. E eu fui ao banco, nesse tempo estava se lançando a Aliança para o Progresso, e o Lincoln Gordon me ajudou e eu trouxe o primeiro cheque que permitiu a iniciar essa obra, que foi terminada no governo de Ney Braga, com Castelo Branco inaugurando no centro dessa estrada a ligação. Como diretor do DR na época, então, a grande obra do governo, o primeiro governo de Ney, foi a ligação norte-sul, né, e mais um trecho que fazia ligação com o estado de São Paulo. Só não pode esquecer que nesse tempo o Paraná tinha só 30 quilômetros de estrada quando nós começamos. Não tínhamos engenheiros que conheciam. Nós mandamos engenheiros se formarem em São Paulo porque não tinha engenheiro aqui para poder controlar as empresas. E o Ney Braga fez a estrada da Lapa, fizemos a estrada para Apucarana, a estrada de Apucarana até Ourinhos. Então, mudou o perfil. Fora o que ele fez em energia, fora o que ele fez em educação, fora o que ele fez em ciência social. Realmente, a gente elogia muito o Ney Braga, mas ele merece, porque foi o marco da mudança de administração que aconteceu nesse estado. O senhor acha que ele teve o talento de saber compor bem uma equipe, juntando também o idealismo que existia nessa equipe jovem, né? Você acabou de falar, o idealismo. Todos tinham a minha idade, 30, 31 anos. É lógico que tínhamos alguns com mais idade, o secretário da Fazenda era o Gacir, que tinha mais idade, mas todos nós estávamos com o sentido, estamos salvando o Paraná, estamos salvando o Paraná. E isto o Ney Braga conseguiu dar este clima. Então, o primeiro governo do Ney Braga realmente, se você for contar volume de obra, hoje faz-se muito mais, mas a dificuldade que existia para fazer uma obra naquele tempo, e o que ele fez, e a dedicação que teve, e sabia fazer política também, Vamos então para o intervalo. Nós estamos aqui no programa Memória Paranaense conversando com o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir com o programa Memória Paranaense, hoje com o depoimento do ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. No começo da década de 60, o Estado tinha poucos recursos, o governo federal também. Como conseguiram o asfaltamento do Paraná? Como é que foi o apoio da Aliança para o Progresso? A Aliança para o Progresso era um programa que o governo americano lançou na América Latina para tentar, dentro de uma filosofia que eles tinham definido, melhorar as condições de vida das populações. E nós projetamos esse plano da ligação Curitiba-Apucarana e tínhamos com o Lincoln Gordon já um conhecimento, porque quando da prefeitura de Ney Braga, o Paraná ganhou um concurso do governo da prefeitura mais bem administrada do Brasil, que uma organização que tinha no Rio de Janeiro, de assistência aos municípios, deu esse prêmio. E nessa ligação nós já tínhamos um contato com o Lincoln Gordon. Quando eu assumi o DR, eu comecei a fazer esses contatos e apresentamos esse projeto, e foi o primeiro projeto que recebeu esse benefício. Então, nesta época, eu me lembro, eu fui 30 anos de idade, fui ao Rio de Janeiro, na sala do Lincoln Gordon, porque era a hora de receber o cheque. Era um número tão grande, eu não sei quanto, não posso te dizer o que era 8 milhões, era uma coisa assim. E preocupado com os recibos que ia dar e tal. Então,
Dava a solenidade, uma secretária preencheu o cheque e me deu. E eu disse, onde é que eu assino? Ela disse, não tem que assinar nada, esse cheque está dirigido ao Departamento de Estrada de Rodagem. Me lembro que pus o cheque no bolso e vim segurando com as duas mãos do Rio de Janeiro aqui no avião, com medo que alguma coisa me acontecesse com esse cheque. Então, assim que se começou a fazer essa estrada que ligou completamente Curitiba ao norte. Durante o governo Ney Braga, como é que surgiu dentro do próprio governo a candidatura de Paulo Pimentel? Houve uma disputa muito grande, porque existiam, de repente começaram a aparecer duas alas no final do governo do Ney. Uma ala do Afonso Camargo, que tinham feito o Partido Democrata Cristão, em que o próprio Ney era do Partido Democrata Cristão, e uma outra ala do Paulo Pimentel, que era o secretário da Agricultura. A ala do Paulo Pimentel, do qual eu me incorporei, porque era a vontade do Ney que o Paulo Pimentel fosse tudo o que tinha realizado, tinha mais facilidade de ganhar a eleição. E nós tivemos uma disputa muito grande interna. Foi a única hora que teve uma grande disputa no governo. Separou-se a ala do Afonso Camargo, que era Afonso, Jucundino, vários outros amigos do Afonso, e nós ficamos e trabalhamos para a eleição de Paulo Pimentel. Depois da vitória de Paulo Pimentel, houve o afastamento entre ele e Ney Braga, houve uma briga interna, muita gente deixou o governo, o senhor participou também? Não, começou não, até logo depois eu fui para o Banco Mundial, porque o Banco Mundial fundou no Brasil o GIPOT, o Grupo de Integração de Política de Transporte. E 5 pessoas no Brasil ficaram responsáveis por diversas áreas. Eu fiquei responsável pela área Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu estava no GIPOT, e já num contrato com o Banco Mundial, quando o Paulo Pimentel veio, solicitou, e eu fui ser o secretário de Viação e Obras Públicas, naquele tempo, do governo do Paulo Pimentel. E no meio do caminho, realmente começamos a nos entender, porque nós éramos muito fiéis ao Ney, e começou a aparecer um grupo que achava que porque nós éramos fiéis ao Ney, não podíamos ser fiéis a Paulo Pimentel, que não era uma verdade. E se formou uma intriga muito grande, e culminou com a minha saída, numa briga até que depois eu e o Paulo já contemporizamos e acabou, nós já nos entendemos depois disso na própria eleição do Jaime, e na minha também, quando eu fui candidato, e houve um rompimento, e eu fiquei algum tempo afastado de Paulo Pimentel. O desfecho, em que momento se deu dessa ruptura dentro do governo? Do Ney Braga? Quando a ala de Ney Braga abandonou o governo de Paulo Pimentel. Foi, eu acho que no fim do primeiro ano do governo de Paulo Pimentel, essa ala toda saiu, e comigo a discussão foi por causa do próprio Pinheirão. Eu era contra o Pinheirão onde estavam construindo. E foram dizer para o Paulo Pimentel que eu era contra o Pinheirão ali, porque eu não queria que ele se prestigiasse construindo o Pinheirão. E eu achava que naquele tempo não existia o viaduto, não existia, que seria uma coisa do ponto de vista viário da cidade, um local péssimo para colocar o Pinheirão. A minha vontade era outra. Eu queria arrumar o Curitiba completamente, transformar num estádio municipal, pagar para o Curitiba e fazer um centro de treinamento para o Curitiba e ter um grande estádio municipal centralizado. Infelizmente, minha ideia não foi para frente e por causa do Pinheirão eu acabei brigando e saindo. E daí eu fui para São Paulo e fui ser diretor da Klabin. Você ficou um tempo daí em Fiquei atividade? 10 anos em São Paulo como presidente da Klabin. E a sua passagem pelo Tribunal de Contas? Antes disso, no final do governo do Ney, eu fui nomeado para o Tribunal de Contas. E, naquele tempo, eu acumulava, porque o Tribunal de Contas, quem era conselheiro podia ser secretário de Estado. Quando eu fui secretário de Paulo Pimentel, eu era do Tribunal de Contas. Então, eu abdiquei do tribunal e era secretário, mas sem perder o direito ao tribunal. Quando eu briguei com o Paulo Pimentel, eu voltei ao tribunal. E nesta briga do tribunal, ficou uma marca que me atrapalhou até na minha eleição. E eu preciso contar essa história. Eu era muito jovem ainda, menos de 40 anos, e quando a lei do Castelo obrigava o secretário de Estado
a optar. Ou ficava secretário ou ficava no tribunal. Aí eu fui ao governador, que era o Paulo Pimentel, e disse, eu não posso. Eu acho que eu não posso pedir aposentadoria, apesar de que somava, porque tinha aquela história de que somava 15 anos, que tinha curso. Isso tudo que o presidente quer acabar agora, com muita razão, mas naquele tempo existia, na lei somava 15 anos, quem era engenheiro ou quem era advogado. Então o sujeito com 40 anos podia se aposentar. Eu não posso fazer isso, porque isso vai ficar ruim. E ele me fez uma carta, dizendo da necessidade que tinha que eu ficasse como secretário, e que, por causa disso, pedia que eu pedisse aposentadoria. Eu registrei essa carta, naquela data, em títulos e documentos, e pedi aposentadoria ao tribunal. E esta aposentadoria me perseguiu depois o tempo inteiro e foi um dos motivos que espalharam na minha eleição, que eu era um sujeito que tinha me aproveitado, e eu carreguei essa mancha o tempo inteiro. Principalmente quando o senhor disputou depois, mais tarde, em 82, em 82 quando eu fui Richa, candidato ao governo do Estado. a governo do Estado. E isso foi um elemento forte de campanha eleitoral da oposição. Aonde eu chegava, tinha cópia da minha aposentadoria do Tribunal de Contas, tentando me desmoralizar, e eu sabia que tudo isso partiu de uma decisão governamental que exigia que eu fosse secretário de Estado. A sua passagem depois para a iniciativa privada como diretor da Klabin, como é que se deu, como é que foi o convite, e aí você se afastou por um bom tempo da política? Fiquei 10 anos fora. Fiquei 10 anos fora, e quando Ney Braga voltou a governador, 2 anos depois, em 81, ele me pediu que eu viesse instituir alguma coisa que tem até hoje, que é a Secretaria de Desenvolvimento Municipal. Porque eu tinha umas ideias de... A minha ideia é a seguinte, a imigração para Curitiba é insustentável. Nós tínhamos que transformar os municípios médios com tal suporte de estrutura, com tais condições que o jovem não tivesse que vir correndo para a capital. E tudo isto baseado desde que nós fizéssemos uma política de melhoria da qualidade de vida nessas cidades médias, que o Paraná tem várias delas, como Cascavel, como Londrina, como Maringá, como Apucarana, como Pato Branco, Ponta Grossa, Paranaguá. Então, essa era a intenção. E esse foi o motivo da criação disso aí. Fui ao Banco Mundial, trouxe o primeiro projeto de sustentação de investimento do Banco Mundial para as cidades, que até hoje é o programa, está continuando, que o Lubomir hoje é o grande secretário deste programa, com grande sucesso, e a intenção é essa melhoria Então, em 81 eu vim, e em 82 eu fui candidato a governador, e perdi a eleição por Richa. Com Jaime Canê, o senhor assumiu aí a prefeitura em 75 como prefeito nomeado. Nomeado. Foram alguns 75 anos a 79. E em 82 eu fui candidato a governador. Desse período à frente da prefeitura de Curitiba, o que o senhor julga que tenha sido importante do seu trabalho? O planejamento urbano que se instituiu já, o início vamos dizer, daquelas condições que depois Jaime Lerner, eu como prefeito, o Rafael, o Cássio agora, quer dizer, toda essa filosofia de planejamento já partiu desde aquele tempo. O problema da infraestrutura da cidade, que era quase inexistente. Eu fiz as obras de drenagem mais importantes da cidade, eu tive a possibilidade de fazer, a Avenida das Torres toda, aquela ligação que passa pelo passeio público e vai até o centro cívico. São obras fundamentais que foram feitas de infraestrutura. Mas se eu pudesse hoje caracterizar, a maior obra que eu fiz foi que eu instituí um respeito ao professorado e criou-se em Curitiba a melhor estrutura de escolas municipais de bairro que existia neste país. Então, isto eu tive com o apoio das minhas professoras e até hoje sinto que esta semente que foi plantada continua germinando e é um sucesso o sistema municipal curitibano. Ainda mais uma curiosidade, porque naquele tempo existia a enchente no centro de Curitiba, né? A água tomava conta, alguns rios passavam por ali, vinha do Palácio, passava pela Mariano Torres e até a estação rodoviária. Esta canalização que nós levamos para o Belém, que está embaixo da Mariano Torres, que nós trouxemos para a Rua Tibagi, uma canalização nova que abriu a cidade inteira, desde o passeio público até a estação rodoviária, é que permitiu que acabasse com essas enchentes.
O senhor poderia ter sido prefeito novamente depois, quando terminou o mandato em 79, mas não eu aceitou. fui convidado pelo Ney Braga, comecei o segundo mandato, mas daí eu tive um problema pessoal. Meu problema é o seguinte, quem me deu todo o apoio quando eu saí do governo foi Klabin, Israel Klabin, que foi realmente é um irmão meu e me apoiou em tudo, e foi convidado a ser prefeito do Rio de Janeiro. E impôs como condição de ser prefeito do Rio de Janeiro que eu viesse dirigir Klabin. Então eu abdiquei do segundo mandato de prefeito para ir ser diretor de Klabin para que Israel pudesse ser prefeito do Rio de Janeiro. Foi quando o Jaime Lerner foi chamado então para a prefeitura no seu lugar. O Jaime estava dando aula em Berkeley, na Califórnia, e foi chamado e fez o seu segundo mandato como prefeito na administração do Ney Braga. Mas era novamente o momento de abandonar a política pelo trabalho empresarial. Sempre teve alguma dúvida em relação a isso? Eu sempre tive essa chance. Eu ficava 4 anos na administração pública, depois ia 2, 3 anos na iniciativa privada. Na iniciativa privada, e com isso conseguia ter remuneração para suportar outra vez 4 anos difíceis de função pública. Porque na função pública é muito difícil a parte de remuneração e o equilíbrio de vida. Então, que não pode nem ser comparado com os proventos que a gente recebe na iniciativa privada. Mas o desafio, né, porque novamente seria estar diante da prefeitura e abrir mão de mais um mandato de prefeito que o senhor teria se aceitasse. Isso era uma tentação, uma coisa a pensar? Era uma coisa a pensar, mas só que a amizade me levava a isso. E eu já tinha satisfeito, porque a coisa que mais me deixou feliz era filho de imigrante, pobre, e chegar a ser prefeito de Curitiba como eu cheguei. Então essa era a grande realização da minha vida. E depois de 4 anos, na hora que eu já tinha tido essa oportunidade e eu tive que cumprir outra missão, que é essa da amizade, aí eu optei por essa. Agora, quando o Ney Braga, em 81, me chamou outra vez, eu vim, porque ele estava doente já, tinha feito uma operação do coração, e eu vim ajudar o Ney Braga com essa nova instituição, que foi a Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios. E disto, eu acabei sendo candidato a governador, em 82. O senhor fala da realização que o senhor diz ter conseguido. Seu pai, que tinha essa obsessão pelo seu estudo, ele chegou a acompanhar parte dessa trajetória? Acompanhou. Meu pai me acompanhou como diretor de R o tempo inteiro, me acompanhou como prefeito e votou na minha eleição, que eu perdi também. Vamos então para o nosso intervalo. Estamos conversando com o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos em frente com o programa Memória Paranaense, hoje conversando com o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. O senhor esteve na prefeitura no momento que foi viabilizada a cidade industrial de Curitiba. Como foi esse esforço? Ela já estava criada, mas era o momento de trabalhar com a infraestrutura, de atração de empresas. Bom, é mais ou menos o seguinte, o Jaime foi prefeito de 72 a 75 e fez uma grande administração. Foi nesse período que ele lançou as bases da cidade industrial, começou a abrir a cidade industrial, já trouxe as primeiras empresas para a cidade industrial e também fez o plano viário básico de Curitiba, o início desse plano, com costrinários já implantados. Então, o que foi importante para Curitiba foi que eu vim e eu não abdiquei de nada dos projetos do Jaime. Eu dei força a todos esses projetos e alguns estavam com grandes dificuldades por causa dos problemas econômicos da prefeitura e por causa da grande reação inicial das primeiras linhas de ônibus expresso, mas eu compreendi que o Jaime tinha feito um grande projeto e eu prolonguei isso. E na cidade industrial eu investi muito, e trouxemos várias empresas e consegui fazer o acordo com o governo do Estado que possibilitou a viabilização da cidade industrial, porque a prefeitura devia para o Banco do Estado, e nós fizemos um acordo na URBS com o governo do Estado para viabilizar a cidade industrial. Em 81, novamente, o convite para voltar ao governo do Estado como secretário.
Como se deu esse convite? O senhor deixava a Klabin e voltava novamente para o governo? Ney tinha tido um problema, teve um infarto, mas tinha se recuperado e me pediu para mim vir. E eu vim com essa intenção de formar essa nova unidade no seu governo. Ele já acenava com a possibilidade de que seria o nome dele para a sucessão para o governo do Estado? Sempre se falou, né? Sempre se falou. E eu vim pensando nisso também. E naturalmente surgiu essa oportunidade. Só que eu representava quem? Eu representava a Revolução. Foi uma campanha muito difícil. Eu sempre conto o seguinte, e o Richa, quero só dizer que o Richa no começo do governo de Braga era um grande amigo meu. Depois separamos para partidos diferentes e o Richa acabou sendo o concorrente que ganhou a eleição. Eu sempre digo o seguinte, que o Boqueirão, que eu trabalhei muito no Boqueirão, fiz pavimentação, o Boqueirão era um brejo nesse tempo, tudo inundava, não tinha escola, fiz um trabalho enorme no Boqueirão, era conhecido, todo mundo... Pois eu perdi por Richa no Boqueirão, que se o Richa saísse a pé, sozinho, ninguém sabia que este é o Richa. Por quê? Porque eu representava a Revolução. Sempre eu dizia, o sujeito olhava para mim, me achava parecido com o Delfim Neto, me achava parecido com o Figueiredo, porque eu representava aquilo que queriam mudar. Tanto é verdade que não foi só aqui que nós perdemos. A Revolução perdeu em todo o Brasil, praticamente, só deixou de perder em algumas cidades do norte. O senhor acha que existe uma conjuntura política nacional, um momento de mudança na intenção do voto eleitor, porque o MDB já vinha crescendo de algum tempo? Foi a grande mudança. E era difícil naquele momento vencer a eleição. O PMDB mesmo tem essa consideração, ele sabe que é isso. Foi a grande mudança que o PMDB ganhou quase praticamente todas as eleições do Brasil. Foi uma campanha difícil, então, essa de 82? Difícil, muito difícil. A sua participação dentro da Secretaria de Desenvolvimento, o senhor pegou ainda no final do segundo governo Ney Braga, e existe uma comparação, sempre se faz, dizendo que o segundo governo Ney Braga fica longe, né, com menor número de realizações do que o primeiro governo. O que o senhor diria do segundo governo de Ney? Eu digo que é uma realidade, porque o primeiro governo do Ney Braga é um governo que tirou um Paraná que não tinha nada. Nós mudamos o Paraná. O Ney Braga conseguiu mudar o Paraná. Quer dizer, por isso que sempre se dizer, quando analisa o Paraná, tem que pensar Paraná antes de Ney Braga e Paraná depois de Ney Braga. E o segundo governo já tinha todas essas dificuldades políticas que estavam acontecendo. Esse final de governo militar, todo estava acontecendo. Então as dificuldades eram enormes. Não dá para comparar o segundo governo Ney Braga com o primeiro governo Ney Braga. A campanha eleitoral que foi dura, as acusações que o senhor sofreu, até relembrando esse caso que o senhor citou do Tribunal de Contas, isso foi um momento de deixar de pensar em política? Houve uma desilusão com a política nesse momento? Como é que foi, não desilusão, foi uma compreensão que eu tinha cumprido o meu papel. Porque há uma grande diferença de quem faz política como eu faço. Eu faço política porque gosto da minha cidade, gosto do meu estado, sinto que tenho o que dar, mas não sou profissionalmente político. Então, quando eu termino meus 4 anos, eu vou para o meu escritório e vou ganhar 20 vezes mais do que ganhar. Então, a minha vida é outra, é administrativa. Só que, quando eu sou convidado e me acenam como dizendo que eu tenho obrigação de abdicar de algumas facilidades da vida particular, eu venho. Mas eu não sou profissional de carreira de política. Então não tenho essa necessidade de continuidade, porque você sabe que alguém do Legislativo está nos 4 anos legislando e já tem que estar pensando como é que vai fazer para ter a próxima eleição. Porque a sobrevivência do político é o cargo. E não era o meu caso, que eu sempre tinha um cargo, a hora que eu saísse, tinha um cargo à minha disposição. Na eleição seguinte, depois da sua derrota de 82, veio a disputa pela Prefeitura de Curitiba. Lerner contra Requião, 85 acabou vencendo Requião. Como é que o senhor acompanhou essa disputa? Eu participei dessa campanha. Porque ela foi bastante equilibrada até um certo momento, o Requião era pouco conhecido e acabou vencendo Jaime Lerner, que tinha um peso forte em Curitiba, mas tinha a presença do PMDB com Richa. Só que tinha duas coisas. Fora a presença do PMDB com Richa, o Jaime Lerner ainda representava, naquele tempo, o final de prefeito nomeado por homens da Revolução, porque ele foi nomeado por Ney Braga. Então, exploraram esta marca que influiu na eleição do Jaime. Porque não tinha como o Jaime perder para o Requião. Richa pediu licença de governador e jogou toda a força do governo
em cima da campanha de Curitiba. E os números mudaram rapidamente, né? Porque Lerner, que era o grande favorito, foi caindo nessa sequência desse esforço e acabou perdendo. Em questão de 1 mês, 2 meses, nós perdemos a eleição. Como foi interpretado naquela época aquilo que aconteceu? Como um fato que era ligado à mudança que o país estava tendo. Tanto é verdade que 4 anos depois, o Jaime fez uma eleição de 10 dias e ganhou a eleição. E depois o senhor foi, então, se dedicar à sua empresa de auditoria industrial. Auditoria industrial. E logo depois eu assumi a vice-presidência corporativa da Umuarama, que é a holding do Grupo Prosdóximo, onde estou até hoje. A atividade do senhor permanece até hoje? Hoje, que temos várias empresas no país, através dos fundos que participamos, a Refripar, que foi vendida para Electrolux? Electrolux era dessa holding, temos sociedades com japoneses, sociedades com alemães, sociedades com suecos. Quer dizer, esta holding teve uma vida muito intensa e tem uma vida muito intensa até agora. E agora acabamos de participar, e nós compramos a parte holandesa na Brasolândia, em que o Grupo Prosdóximo está novamente nessa atividade e agora, graças a Deus, uma empresa no Paraná. Se fala muito justamente disso, da perda das empresas paranaenses que são adquiridas por empresas internacionais, foi o caso da Refripar pela Electrolux. Como é que o senhor analisa essa realidade, isso que vem acontecendo com frequência? O problema é que quando você tem uma necessidade de capital intensivo, que é o caso de uma fábrica de geladeira, chega num certo limite, é muito difícil na globalização concorrer com as empresas internacionais. Mas o espírito empresarial do Sérgio continua. Tanto é verdade que nós estamos hoje sócio de 7 empresas no Brasil, mais agora a sociedade com a Brasolândia. Mesmo com a atividade empresarial, o senhor tem dificuldade de se desfazer, se desligar da política. Em 94, o senhor foi novamente para a coordenação da campanha de Jaime Lerner. E nesse quadro, quando ele disputava com Álvaro Dias, né, terminava o governo de Requião, tinha a candidatura de Álvaro Dias e Lerner tinha uma disputa difícil. Como é que o senhor analisa esse quadro hoje? Bom, todo mundo sabe da minha amizade com o Jaime. Nós temos uma relação muito íntima de amizade que está acima de qualquer coisa de política e de vida pública. E como eu sinto que eu posso ajudar numa campanha por causa da minha experiência executiva, por tudo que eu passei, a minha função na campanha, quando eu digo que eu sou convidado para coordenar, não é a coordenação política. Eu sempre me assessoro dos grupos políticos que representam os diversos partidos que compõem a sigla que vai atuar. E agora o Jaime pediu outra vez que eu viesse para esta campanha para atuar na coordenação. Então nós estamos montando aquilo que eu sei fazer e tendo o apoio de pessoas como o Gerson Gelman, que é o prefeito do comitê, aliás. Então nós estamos montando outra vez uma estrutura que possa dar todo o suporte para o período em que se iniciarem as convenções e possa se lançar candidato. Porque agora é um período muito difícil, porque criamos uma coisa chamada reeleição com a pessoa ficando no cargo, que formou uma confusão muito grande. Não se sabe exatamente em que ponto que se dissocia a figura do candidato da figura do administrador. E nós vamos ter que ter muito cuidado e tentar fazer essa separação para que a oposição não possa fazer discriminação nenhuma sobre a campanha do Jaime. Ainda da campanha de 94, em que momento que o senhor acha que houve a definição favorável a Jaime Lerner? Fatores que ajudaram e que houve a definição pela vitória de Jaime Lerner de 94? O seu projeto, o seu programa, que ele vem cumprindo. Naquele tempo ele já falava do anel. Não há uma vez que ele não tenha ido para a televisão, não tenha desenhado o anel rodoviário. Naquele tempo já fez essa coisa maravilhosa que é lançar as obras federais, porque há um ataque muito grande hoje no problema do pedágio. Só que ninguém não, aqueles que atacam não querem reconhecer o seguinte: esse sistema era federal, esse sistema não tinha manutenção. O governo federal tem a maior dificuldade de manter nos estados essa estrutura de manutenção. E o Jaime, numa criatividade enorme, traz o sistema para o governo do estado, cede às empresas, contrata com elas um programa econômico analisado
de tarifas iguais às outras tarifas dos outros estados do Brasil, exige um padrão espetacular para essa empresa e vai começar 20 frentes de duplicação e melhoria dessas estradas que vai tornar um anel a menos de 100 quilômetros de qualquer parte do Paraná da melhor qualidade dentro desse estado. É a sua fixação de desenvolvimento, porque esta é a grande coisa, é preparar esse Paraná para esse estouro que está dando aí, esse crescimento gigantesco que está acontecendo aí. Se você analisar Curitiba, estão construindo hoje, Curitiba, o novo shopping ali de alimentos, que foi feito no Alto da Rua 15, estão fazendo aquele Big ali na Avenida das Torres, então, o Walmart está fazendo 2 novos, tem mais 2 outros, tudo isso está sendo feito por causa do crescimento que está acontecendo nessa área metropolitana. Terminando daqui a pouquinho, gostaria que você comentasse conosco, para fechar, a mudança do perfil econômico do Paraná. Conversando conosco hoje, o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. Já voltamos com o nosso último bloco. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. A mudança do perfil econômico do Paraná que se dá nesse governo, como é que o senhor analisa? Tendo participado, até em grande parte dando consultoria ao próprio governador. Eu acho que das contribuições que o Jaime está dando ao Paraná, com a sua criatividade, com o esforço que está fazendo para a educação, a qualidade dos professores, o esforço que está dando para a parte de saneamento, o esforço que está dando para a parte de saúde, este da criação do emprego, este da definição do novo Paraná agora, com a industrialização, tem que ser realmente muito bem compreendido. E este é um sucesso. Porque quando se ataca o problema das montadoras, é uma coisa que não dá para entender. São Paulo está zangado porque as montadoras não foram para lá e nós ficamos bravos porque elas vieram para cá. Não é possível. É lógico que tinha que ter condições vantajosas para elas se instalarem. Mas nós temos um estudo em Minas Gerais sobre o que a Fiat proporcionou a Minas. É uma coisa... Mudou Minas Gerais por causa da Fiat. E nós vamos ter 3 ou 4 estruturas dessas. Fora que agora o governo estabeleceu todo um plano de incentivo para o interior. A pessoa que quando vai instalar uma empresa no interior é que ganha o incentivo agora. Então está sendo irradiado para todo esse interior esse crescimento. E este Paraná, então, do mesmo jeito que Ney Braga fez uma divisória e transformou um Paraná diferente, Jaime está fazendo agora. Por isso que eu acho fundamental. E quando eu venho ajudar o Jaime para essa nova eleição, porque eu tenho sentido de que isso precisa continuar. Quando eu vejo alguns comentários de alguns candidatos que vai quebrar, fechar, anular, eu fico pensando aonde é que existe o patriotismo quando fazem esse tipo de comentário. Porque lógico que não é possível. Se tem erros no governo do Jaime, deve ter muitos. Só não erra quem não trabalha, quem não está na administração. Mas a sua criatividade e principalmente a vontade e o esforço para trazer todas essas empresas que estão vindo para o Paraná é alguma coisa que nós vamos nos lembrar para sempre, como estamos nos lembrando da cidade industrial. O senhor acredita que esse processo tem continuidade? Outras empresas continuam vindo para Curitiba no fator multiplicador que teriam essas montadoras? Só Curitiba não. Eu não para mais. Eu estou dizendo que não para mais. O Paraná vai dar, nesses próximos 8 anos, um salto gigantesco. O que precisam os governos terem capacidade de fazer com que este crescimento não prejudique os investimentos em qualidade de vida. Em água, em esgoto, em escola, em transporte coletivo. Este cuidado em saúde pública, este cuidado é que é a grande missão dos governos que vão se instalar para que tudo isso se dê harmonicamente. Essa é a grande preocupação do curitibano, o problema da degradação da qualidade de vida da cidade. Da cidade que eu amo e que eu nasci nela. Eu acho que dá. E o Cássio, problema da violência? Vamos separar. O Cássio
é um exemplo de alguém que está preparado para preparar essa cidade para esse crescimento. É um homem que tem noção de área metropolitana. Você vê que ele sempre está falando com os prefeitos de todas as áreas, porque Curitiba, que tem uma área muito pequena, mas tem uma influência enorme dessa área metropolitana. E ele, junto com os prefeitos da área metropolitana, está tomando os cuidados para que essa cidade não deteriore, que é a coisa que nós temos de mais sagrada, é essa nossa cidade de Curitiba. Agora, do ponto de vista de segurança, eu até estava falando com o governador esses dias, este é um problema que é inerente à pobreza, é inerente à cultura, é inerente a crescimento. E isto só tem... Ninguém pode dizer vou acabar, mas tem que ter vontade política de investir. E o Jaime está investindo. Sempre discutíamos, não é possível não investir muito em polícia, em qualidade de polícia, porque não tem como imaginar que não vão acontecer essas coisas. Vão acontecer. E precisa então ter, em tempo, preparado a cidade para esse crescimento. A preocupação com a migração. Já quando o senhor esteve na Secretaria do Desenvolvimento em 81, o senhor tinha atenção para esse problema da migração das pessoas do interior não tendo oportunidade vindo para Curitiba. Como é que isso pode ser resolvido? Para que a pessoa fique lá na sua região e que ela se desenvolva também. Você não vai conseguir evitar a imigração. Você pode evitar a velocidade de imigração. Porque se o jovem, filho do agricultor, que começa a não querer ficar mais na fazenda, ou que nasceu em uma cidade pequena, ele encontrar um suporte de atividades, de estudo, de universidade, de trabalho e de qualidade de vida que diminua a necessidade de vir tão prontamente para a capital, ele ficará lá. Então, essa intensidade do trabalho para que haja trabalho nas cidades do interior, que as indústrias se instalem lá, como está fazendo com Londrina, como está fazendo com Maringá, fazendo com Cascavel, está fazendo com Pato Branco, eu sinto esse esforço do Jaime baseado nisso. É o único jeito que nós temos de diminuir a velocidade. Porque a modernidade, infelizmente, ela libera. Antigamente, para colher uma safra de arroz ou de feijão, precisava milhares de pessoas. Hoje em dia, a automatização de quase tudo, e vão diminuindo as possibilidades das pessoas ficarem no interior. O senhor entrou na prefeitura há quase meio século, conhece muito bem a cidade, tem uma visão de urbanista. É possível esse crescimento da cidade? Aliás, tenho curso de urbanismo na França, fiquei 1 ano em Paris estudando urbanismo com o padre Lebré. E como conciliar a qualidade de vida com esse crescimento todo que Curitiba vem enfrentando? É possível garantir a qualidade de vida mínima, fluxo de veículos? É possível, mas precisa ter consciência disso e estar o tempo inteiro investindo, e às vezes você vai contra o próprio habitante da cidade. Quando eu estou dizendo assim, não pode construir tantos andares, não pode fazer fábrica aqui, que você está atingindo certas pessoas, é porque dentro da concepção da cidade você tem que defendê-la. Então, os administradores têm que ser muito duros nesta parte de defesa do zoneamento da cidade. Que futuro o senhor enxerga hoje para o Paraná, nesse processo de mudança econômico, o crescimento no interior, a industrialização, a agroindústria? Como é que o senhor acha que o Paraná vai se definir agora? O Paraná geograficamente tem uma posição privilegiada por causa do Mercosul. O Paraná tem tudo para ser o centro de atenções de todos esses estados limítrofes. Eu acredito que o Paraná vai ser já é o grande estado desse país. É o grande estado desse país. E por quê? Porque os administradores vão poder plantar toda essa conscientização, a conscientização do verde, a conscientização da proteção, a conscientização de qualidade de vida antes do grande crescimento. E eu aposto que enquanto nós tivermos governadores com Jaime Lerner, isso vai estar defendido. O senhor é apontado como uma espécie de secretário informal, que auxilia à distância o governador. Não está no Palácio Iguaçu, mas tem um papel muito presente, seja na vinda de montadoras, seja em cada uma das decisões do governador, inclusive agora da própria campanha eleitoral dele. Até onde vai esse trabalho? Até onde eu não atrapalhe. Porque é muito fácil de ser palpiteiro. Eu sempre tenho muito medo
de estar fora da realidade dos problemas e ficar dando palpite. Mas naquilo que eu conheço e que eu posso, e aí não faço só eu que faço isso, eu, Carlos Bitter, Maurício Suma, somos algumas pessoas que temos vida particular e empresarial muito intensa, mas que sentimos que quando o governador nos consulta e quer ter oportunidade do nosso conhecimento do outro lado do balcão, nós estamos sempre à disposição para dar. Essa participação sempre é presente, o governador consulta a cada um, buscando saber em cada momento o que ele deve fazer? O que deve fazer, não. Qual é a opinião da gente, e ele faz a opinião dele. Mas pelo menos sabe o que nós pensamos. Faz uma consulta prévia. E certas coisas, até nas nossas opiniões, não conferem, né? Mas é ele que é o governador e ele que toma a atitude. O senhor está entrando em mais uma campanha eleitoral, na coordenação de mais uma campanha eleitoral do governador Jaime Lerner. Como é que isso é visto? É um desafio a cada campanha? É alguma coisa que guarda um pouco daquele entusiasmo, idealismo juvenil que o senhor fala que existia na participação, por exemplo, no governo na década de 60? Isso, entusiasmo é uma coisa que não me falta e fica todo mundo preocupado porque realmente eu faço acontecer. E eu pretendo esta vez também, no comitê, fazer acontecer. Eu sempre digo, eu gostaria de ser, em vez de ser esse executivo que faz as coisas acontecerem, tudo, ser um grande pianista. Infelizmente não tenho qualidade para ser um grande pianista, então me dedico a ser um executivo. Muito obrigado, prefeito, pela participação conosco. Obrigado a vocês. Ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz, que foi o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.